Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Maria Elisa Giusto Ferraz. Maria Elisa, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e de poder falar de uma situação aí que realmente incomoda, né, muitos pais, muitos professores, né, na tentativa de ajudá-los. Começo de ano, as aulas estão se iniciando, muitas crianças pela primeira vez, outros retornando para outra série. É o momento de pais, professores, já começarem a se preocupar com a dificuldade de aprendizagem ou não? Ainda é cedo para se falar isso em escola, em casa? Não é cedo não, porque a dificuldade ela pode aparecer a qualquer momento, né? Durante o processo de ensino-aprendizagem, né, a criança vai passar por várias etapas, não só a criança como adolescente e às vezes até mesmo a pessoa na vida adulta. E nesse processo, em algum momento, ela pode esbarrar numa situação, aí, num obstáculo, né? E precisa ser investigado, precisa saber o que está acontecendo naquele momento. Para quem tem em casa entender, o que é dificuldade de aprendizagem? Olha, é importante nós esclarecermos que existe a dificuldade de aprendizagem e existe o transtorno de aprendizagem. Dentro da dificuldade de aprendizagem, nós costumamos dizer que as dificuldades elas estão relacionadas a situações externas ao indivíduo. Por exemplo, o meio familiar, né, o ambiente escolar, algum problema que ela possa estar passando naquele momento emocionalmente. Já os transtornos, eles são internos ao indivíduo, né? Vem de uma patologia, vamos dizer assim. A criança pode ter uma deficiência visual, auditiva, uma deficiência mental, uma síndrome, né? Ou um transtorno como a descalculia, a dislexia, a disgrafia e outros. O emocional pode interferir nisso? Muito mesmo. Por isso que é importante que quando a criança apresente algum sintoma, esse sintoma ele precisa ser investigado, tá? Comumente, né, a gente costuma assim, olha, quando uma criança tem uma dor de cabeça, por exemplo, né, a mãe vai lá rapidinho e fala, vamos tomar esse remedinho para dor, que talvez a dor passe. Aí a mãe acaba medicando. Passado um tempo, a mãe vai observar que a criança continua queixando da dor de cabeça que não melhorou. O que a mãe faz? Pega a criança, leva a criança ao médico, né? E aí o médico então vai iniciar uma investigação para saber de onde está vindo essa dor de cabeça. Provavelmente ele vai pedir exames, ele vai pedir, vai fazer uma bateria, né, de exames, uma série de exames. Às vezes vai pedir exames como tomografia, ressonância, exames de sangue, vai investigar, né, até tentar descobrir de onde vem a dor de cabeça. Quando ele descobre, ele faz o diagnóstico e prescreve o tratamento, e esse tratamento tem que permanecer até que isso melhore. Lógico, por exemplo, uma dor de cabeça, mas podia ser um outro sintoma aí. E na dificuldade de aprendizagem acontece a mesma coisa. A primeira situação é um sintoma que a criança vai apresentar. Pode ser o fato dela estar mais quietinha, mais tímida, ou às vezes chorosa em sala de aula, ou mais irritada, ou até mesmo a dispersão, às vezes assim, o comportamento, altera o comportamento, né? Então, esses sintomas também precisam ser investigados. No início, geralmente a professora é a primeira que vai observar isso. E ela já vai fazer como a mãe fez lá, né? Em vez de dar o remedinho, ela vai dar uma aulinha de reforço, ela vai chamar essa criança num outro momento, vai tentar fazer um diagnóstico para ver o que está acontecendo, né? Se ela não descobrir, ela vai chamar os pais e vai falar para os pais o que ela tem observado. Primeiro, geralmente, procura-se o médico, o pediatra. Aí o pediatra fala, olha, não tem nada biologicamente falando. Então vamos tentar o psicólogo. O psicólogo vai lá, faz uma avaliação. Olha, está tranquilo, né? Ou vamos tentar aí uma fonoaudióloga. E assim vai, até chegar no psicopedagogo, que é o profissional que realmente cuida dessa parte de aprendizagem, tá?
Então, quando se tem uma dificuldade, diante do sintoma, precisa se fazer uma investigação e muitas vezes só a escola não consegue fazer isso. Ela vai precisar de outros profissionais que vai orientar e que vai investigar a sua particularidade para que possa, então, chegar aí, né, num diagnóstico do que realmente está acontecendo com essa criança. De repente é uma dificuldade que vai fazer um ajuste ali no meio e já resolve, e de repente é um transtorno que precisa ser trabalhado de uma outra forma, porque cada situação é uma situação, cada indivíduo é um indivíduo, né? E o tratamento também é bem particular. É possível conseguir esse diagnóstico já nas fases iniciais, para que a criança não sofra no meio do caminho, vamos dizer assim? Claro. Hoje em dia, já na educação infantil, a gente consegue perceber algumas coisas quando não estão caminhando bem. Mas é no início do ensino fundamental, principalmente na época da alfabetização, que os sintomas começam a ficar mais aparentes, né? E aí, principalmente quando estão ligados aos transtornos, a gente consegue identificar nessa fase de alfabetização se a criança tem uma dislexia, se ela está tendo dificuldades para trabalhar com as operações da matemática, né? Então, logo no começo é possível. E o que é importante? Observou, surgiu uma queixa, tem que ir atrás, tem que investigar, porque senão pode achar assim, daqui a pouco passa, né? É uma fase, é muito novo ainda para aprender. E aí o que acontece? Vai passando, né? A dificuldade tende a aumentar e depois a criança acaba não tendo mais interesse pela escola, fica desmotivada, a estima fica prejudicada, né? Então, são fatores assim que realmente acaba judiando muito da criança ao longo da vida escolar. Os pais, a família, consegue perceber isso ou não? São só mais os professores, os educadores? Olha, os pais até percebem algumas coisas, mas quem está mais apto a fazer essa observação são realmente os professores que estão atuando ali com as crianças no dia a dia, né? Quais são os principais fatores que os professores, os educadores percebem de diferença nessas crianças que têm aí a dificuldade ou transtorno de aprendizagem? Geralmente uma lentidão no processo mesmo, né? Aquela criança que às vezes a sala já está lendo, escrevendo, e essa criança ainda está com dificuldade para reconhecer as letras, os números, né? Pode ser isso. Pode ser, como eu disse também, aquela criança que está mais tímida, mais quietinha, né? Pode ser, às vezes, aquela criança que não quer ir para a escola, que está chorando, que está, tipo assim, está chegando a hora de ir para a escola, arruma uma desculpa, não quer ir, né? Então, vários sintomas podem estar relacionados aos problemas de aprendizagem. Aquela criança elétrica que não para na sala de aula. Também. Pode enquadrar nisso ou é um perfil da criança mesmo de não conseguir ficar quietinha no canto e prestar atenção? Então, João, tudo precisa ser investigado, né? Pode ser uma criança mais agitada mesmo, mas pode ser uma criança que tem aí um transtorno, né, do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, tem que se investigar, isso que é importante. Nós não podemos não dar importância a essas queixas da escola, a essas observações que a gente faz quando o processo de aprendizagem está apresentando algum atraso. No caso, é possível, professor, hoje, principalmente na rede pública, salas com 40 alunos, pouco mais, pouco menos, conseguirem observar isso nessa correria do dia a dia? Olha, observar eles conseguem sim, tá? O professor, querendo ou não, ele é uma pessoa muito atuante ali dentro da sala. Mas, às vezes, ele sozinho não vai dar conta de cuidar dessa situação problema. Tá? Por isso que é importante que outros profissionais entrem nessa situação, como os fonoaudiólogos, os psicólogos e os psicopedagogos. Tá? Porque, às vezes, vai ser preciso fazer um trabalho fora da escola com essa criança, para que ela possa, então, voltar para a sala de aula e caminhar como os demais dentro da sala. Com esse todo trabalho que foi citado aí, desses profissionais, até mesmo da psicopedagoga, cada caso é um caso, mas qual que é o tempo de trabalho normalmente com cada criança? Existe uma média? A psicopedagoga, ela atua tanto dentro das escolas, como ela atua também em consultórios, né? Dentro das escolas, ela vai investigar o coletivo.
ela vai ver a relação do professor com essa turma, a relação do professor com as crianças que estão tendo o problema de aprendizagem. Ela vai investigar a metodologia que a escola utiliza, tá? Então é um trabalho diferente. Agora, dentro do consultório, ela vai fazer uma anamnese com os pais, conhecer o histórico dessa criança, tentar descobrir onde o problema começou, né? Às vezes tem situações aí de transtorno que podem ter sido gerados ainda durante a gravidez ou no parto, né? Então tem que ser feito assim um levantamento desses dados. E aí depois em consultório, geralmente de 6 a 10 consultas para que depois possa-se ter uma suspeita diagnóstica que juntamente com outros profissionais possa chegar aí ao problema de fato, né? Maria Elisa, eu agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Conversamos hoje no TV Atende com a psicopedagoga Maria Elisa Giusto Ferraz.